Olá, tudo bem? Vamos iniciar os nossos estudos do Windows 10. O Windows 10 é um sistema operacional. E como sistema operacional, ele é um programa, vou marcar aqui, ó. Ele é um programa responsável por gerenciar os recursos de hardware e software. Como que é isso? Primeiro, o que é hardware? Hardware é a parte física do computador. É tudo aquilo que você toca. Ó, o mouse é hardware, né? Teclado, monitor, o microfone, hardware, é a parte física do computador. E o software são os programas, é a parte lógica do computador. Então, o Windows, enquanto sistema operacional, é responsável por gerenciar, né, tanto o hardware quanto o software. E aí é interessante que a gente conclua isso da seguinte forma: ele serve como interface entre nós, os usuários, e a máquina, beleza? Então, uma vez que nós temos o conceito básico do Windows 10, o conceito básico do sistema operacional, é importante destacarmos principais características do Windows 10. Nossa, professor, é muita informação. Bom, eu quero que você faça o seguinte, ó. Aí no seu caderno, nas suas anotações, você vai transformar esse slide em uma pergunta. Aí você vai colocar assim, ó: quais as principais características do Windows 10? Pronto, é uma pergunta. E aí nós vamos primeiro colocar apenas a característica, assim, ó. Primeira característica aí, ó. Vamos fazer um asterisco aqui, porque o 1 não deu certo não, ó. Primeira característica, ele é um software básico. O que significa isso? Lembra que eu acabei de falar que o Windows ele gerencia tanto o hardware quanto o software? Então, ele é também um software, mas ele é básico. Ou seja, ele é essencial para o funcionamento do computador. Nós temos software básico, que são os sistemas operacionais, e nós temos o software ou softwares, né, aplicativos, que são os programas criados para uma aplicação específica. Word, Excel, PowerPoint, os navegadores, Google Chrome, né? Ou seja, todo programa que não é sistema operacional será um software aplicativo. Então guarda isso como uma das principais características. A primeira delas, o Windows é um software básico. Depois, ele é um software proprietário. Professor, todo software não seria proprietário? Não, nós temos ainda com relação aos programas, aos softwares, né? Os softwares proprietários e os softwares livres. O Windows é um software proprietário, ele pertence à empresa Microsoft. E como software proprietário, ele é código-fonte fechado. Código-fonte fechado. Atenção! Né? Você vai perceber por que eu dei essa ênfase assim. E aí, o que é ser código-fonte fechado? Todas as linhas de programação do Windows, elas não são abertas para qualquer um ir lá pesquisar e modificar, não, né? Apenas a Microsoft tem direito a isso. E existe algum programa que seja código-fonte aberto? Claro que sim. O grande concorrente do Windows, que é o Linux, ele é código-fonte aberto, ok? Na sequência, ele é pago. Ah, mas a minha versão ela foi de graça. Exceção,
nas situações específicas, tratamos exceções. Ele é pago. E para garantir os direitos autorais, a licença do Windows, ela é copyright, ou seja, garante direitos autorais. Os direitos autorais estão protegidos. Antes de falar aqui de Dual Boot, vamos tratar as características aqui embaixo, ó. Continuando, ele é multitarefa. O multi da ideia de executar, multi da ideia de ser múltiplo, né? Perfeito. É a execução de diversas tarefas simultaneamente. Nós estamos trabalhando no Windows, aí a gente abre 1, 2, 3 programas, a gente executa várias tarefas simultaneamente. Na sequência ainda, tratando a situação do multi, né? Ele é multiusuário. Ele tem capacidade de acesso simultâneo de usuários. E aí, completando essa situação de ser multiusuário, ele é multissessão. O que significa, professor? Ele tem a capacidade de operar com várias contas de usuários, com várias sessões de usuários, né, simultaneamente. E para lidar com toda esta multi-execução de tarefas, essa multi-sessão, né, multi-usuário, o Windows tem a capacidade de interromper tarefas em detrimento de outras, né? Ele prioriza as tarefas. Esta característica de priorizar as tarefas faz com que o Windows ele seja preemptivo. E para fechar o pacote de principais características, nós vamos para o detalhe do Windows ser Dual Boot. Professor, o que é Dual Boot? Boot eu tenho ideia, professor. Boot é inicialização. Legal. Dual, 2. Só que aí nós vamos tratar isso de uma forma mais ampla, assim, ó. O Windows, ele tem a capacidade de gerenciamento, ele tem a característica de gerenciar dois ou mais sistemas no mesmo computador, na mesma máquina. Então essas são as principais características do Windows 10. Aí na sequência, como não poderia faltar, o nosso exercício para fixação. Confere aí, ó. Assinale a alternativa correta sobre o sistema operacional Windows 10 Pro. Aí nós temos, letra A, é um sistema de código aberto. Letra B, foi desenvolvido sobre o código do Linux Debian. Letra C, pode ser instalado em computadores com 512 megabytes de RAM. E letra D, possui um antivírus nativo, o Windows Defender. Aí aqui é aquele momento que você dá a sua resposta aí. Se necessário, pausa o vídeo para você responder, tá bem? Eu, na sequência, vou comentar cada uma delas. Bom, eu falei para você das principais características. Você lembra, ó? Olha lá, ó. Tem aqui como principal característica ele ser código-fonte aberto. Pelo contrário, professor, ele é código-fonte fechado. Ou seja, ele é software proprietário. Eu quero que você separe assim, ó. De um lado, nós vamos ter os softwares livres, do outro lado, software proprietário. Software livre, o melhor exemplo, Linux. Software proprietário, o Windows. O Linux, código aberto. O Windows, código fechado. Então, o que a gente faz? Esta primeira questão, ó, a gente vai eliminar aqui, ó. Tá? Eliminar é riscar mesmo. Na hora da prova, canetinha na mão, risca mesmo a opção. Tá bem? Então, letra A tá fora. A gente só tem agora 3 opções. Letra B. Foi desenvolvido sobre o código do Linux Debian.
Professor, o que é esse Debian? Calma, vamos separando. Primeiro aqui, ó, Linux. Se eles estão em lados opostos, conforme eu desenhei aqui para você, né? Como assim que o Windows foi desenvolvido com o código do Linux? O Linux é código aberto. Aí, se é código aberto, na hora que você usa esse código, você precisa obrigatoriamente continuar deixando esse código aberto. Então, não faz sentido que o Windows seja desenvolvido com o código do Linux, tá? Não faz. Erradíssimo. Então, aqui, ó, tá fora a letra B. Professor, e esse negócio de Debian? Os nomes de Linux, do sistema operacional Linux, eles são bem diferentões, porque é código aberto, né? Não é igual o Windows, que aí a gente tem o Windows XP, aliás, o melhor de todos. O Windows 7, o Windows 10, e a gente já está caminhando aí para ter o Windows 11. Então, a situação ela é um pouco mais fechada, até pelo fato de ser um software proprietário. Aí na sequência a gente tem a letra C e a letra D. Olha a letra C, ó. Pode ser instalado, ou seja, o Windows pode ser instalado em computadores com 512 megabytes de RAM. Professor, o senhor não falou nada desse detalhe de instalação, tá bem. Mas vamos raciocinar. 512 megabytes de RAM é muito pouco. E nós estamos falando, neste momento, da versão mais atual aí do Windows, né? Que é o Windows 10. Neste momento, já estamos caminhando para o Windows 11, né? Então, instalar com 512 megabytes de RAM, ótimo raciocínio. Porque olha o que a gente tem, ó. Para instalarmos o Windows 10, nós vamos precisar de 512 megabytes de RAM. Não, nós vamos precisar de 1 giga. Não deu o amarelinho ali não. Amarelo não dá, né, professor? Nós vamos precisar de 1 gigabyte de memória RAM. Se for o Windows, 32 bits. Fazer aqui embaixo, ó. 1 gigabyte. Se for o Windows, 32 bits. Se for o Windows 64 bits, aí nós vamos precisar de 2 gigabytes. Então, o que fica para gente? A resposta para esta questão é a letra D. De Deus te abençoe. O Windows possui um antivírus nativo, um antivírus que já faz parte do Windows, né? O nome desse antivírus é Windows Defender. Um grande abraço e é isso aí. Resolva o máximo de questões que você puder.